Fala automatizador, Anderson aqui. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês os 3 melhores MCPs que você pode estar utilizando no seu anti-graft ou no seu curso AI para você estar criando sistemas ou sites utilizando IA. Beleza? Então bora lá. Antes de começarmos eu estar mostrando para vocês esses MCPs, vou resumir aqui para vocês o porquê utilizar MCPs, tá? A ideia aqui desse vídeo não é estar ensinando a vocês o que é MCP, como que eles funcionam por dentro, mas eu quero dar pelo menos ali um panorama geral, por que usar um MCP ao invés de estar usando, por exemplo, requisições API, tá bom? Então vamos lá. Quando eu quero que a minha IA, tá? Um agente IA ou um modelo de IA que eu estou conversando para construir sistemas, por exemplo, eu quero que ele tenha acesso à documentação de um serviço externo. Vamos supor que eu quero que a minha IA ela tenha uma integração, ela consiga se conectar, por exemplo, com o Evolution API, para poder fazer envio de mensagens por lá. E lá tem uma documentação, certo? Onde existem vários endpoints para cada ação específica que eu quero fazer. Então vai ter um endpoint para enviar um texto, vai ter um endpoint para enviar uma imagem, vai ter um endpoint para eu verificar se a mensagem foi lida ou não, vai ter um endpoint para para listar os meus grupos, né? Seria um get ali para listar todos os grupos daquela instância. Então tem vários endpoints, cada um existe forma específica de ser passado no body. Então, se eu quisesse que uma IA minha tivesse acesso a toda a documentação do Evolution API e fazer essas execuções, ela teria que ter acesso a tudo realmente. Eu teria que passar para ela o endpoint que tem que usar, eu teria que passar para ela o body, o que vai ter que passar, tudo isso. E acabaria ficando muito complicado de fazer isso. Então, assim, por isso que veio um MCP, que é uma forma da gente estar entregando a documentação de uma API que a gente quer para a IA. Então, a IA ela já vai saber exatamente tudo que ela tem ali acesso de poder para poder estar utilizando. Sem que a gente tenha que ficar descrevendo API por API. Tá? De maneira bem resumida seria isso. E quais são esses MCPs que eu utilizo aqui no Antigravity para poder estar desenvolvendo sistemas? Vamos lá para o primeiro. A primeira MCP que eu utilizo, a primeira ferramenta que eu utilizo, que eu acho muito bom e indispensável em qualquer criação de sistema, é o Context 7. Ele foi feito especificamente para o SoAI, para Cloud Code, para Antigraft, beleza? Basicamente, o Context 7 ele é vamos supor ali, uma documentação feita para IA, onde contém as últimas atualizações de ferramentas. Então eles pegam sempre as últimas atualizações e eles convertem uma linguagem para que a IA ela consiga entender da melhor maneira possível, tá? Até porque uma IA ela tem ali o período que foi treinada. Então vamos supor que eu esteja ali com um modelo de linguagem que é treinada, o treinamento dela foi feito com informações de até um ano atrás. Então se tem uma atualização nova, por exemplo, no Next.js, tá? Eu preciso ali fazer uma coisa específica ali que mudou, ela vai ficar tentando fazer com base no que ela sabe há um ano atrás, vai ficar dando erro, tá? Então eu teria que ir atrás da internet, eu teria que buscar na internet ali no Stack Overflow, no GitHub, como fazer para poder chegar no resultado. E isso iria fazer o quê? Ela ficar mais confusa e você gastar mais tokens. Com o Context 7 não. Então aqui ó, estou aqui na opção de popular. Então observe que aqui no popular tem várias, tem muitos, tá? A quantidade aqui é absurda de informação. Mas os mais populares, ó, temos Next.js, temos aqui o React, temos aqui o ChatCN, temos o LangGraph, Cloud Code. Então tem várias ferramentas aqui que no momento que a IA for precisar usar essa ferramenta, ela consulta o Context 7 por MCP, tá? Para ver como é que usa ele, como que instala ele e pronto. Sem você precisar ficar passando informações de forma manual, tá bom? Daqui a pouco eu vou estar mostrando como é que vocês conectam o MCP dessas ferramentas lá no Antigraft, tá? Então não se preocupa aqui, vamos passar aí um por um. Beleza, então, entendeu? O Context 7 é um dos, tá? Vamos para o próximo. O próximo MCP que eu utilizo é o MCP do ChatCN, tá? ChatCN, ele é um pacote de componentes prontos, onde você pode estar utilizando para fazer programação front-end dos seus sistemas, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó,
aquelas abas de pagamento de cartão. Temos aqui, ó, uma abazinha aqui de URL. Temos aqui uma de chat para conversar, por exemplo, com a IA. A gente tem aqui de convidar membros, de pesquisa. Então veja que tem essas coisinhas, esses componentes, tá? Que se fosse pedir para que a IA ela fizesse do zero, ia demorar mais tempo, ia demorar mais tokens, não ia sair exatamente como você quer de primeira. E não, aqui já tem componentes bem interessantes, tá? Logo de primeira. E ele tem um MCP liberado também. Então, você consegue usar o MCP, então a IA ela consegue já entrar em contato diretamente com o ChatCN, buscar tudo que tem ali dentro, tá? Então, vamos supor que ela quer fazer um sistema X, ela precisa de tais componentes. Ela vai solicitar o MCP aqui do ChatCN, vai ver se tem esses componentes liberados aqui. E caso tenha, ela vai estar pegando eles, tá? E já vai saber como que utiliza e já coloca no sistema de forma tranquila, sem eu precisar ficar mandando para ele a forma que eu quero, tá? Inclusive com as colorações aqui, com os temas aqui, tá? De acordo com o sistema que tu vai estar criando, beleza? Então, também é bem interessante de utilizar. E o terceiro MCP, que na minha opinião é o que mais tem impactado aqui o meu desenvolvimento, é o MCP do Supabase, tá? Supabase eu já falo demais que Supabase nas minhas automações de end-to-end aqui, e eu continuo usando ele para criação de sistemas, tá? Eu uso o Supabase como banco de dados e ele tem um MCP. Então, cara, isso é incrível. Eu não preciso ficar fazendo conexões diretas, tá? Conexões complexas aqui do banco de dados com o meu sistema para que eu consiga ficar integrando, criando tabelas, coisas do tipo. Não preciso ficar vindo aqui no SQL Editor manualmente e colocando aqui, não preciso. Tá? Por quê? Porque com o MCP ela vai ter acesso a tudo isso. Ela vai conseguir criar tabelas, vai conseguir executar comandos SQL, tá? E uma das coisas mais incríveis que tem é que ela consegue estar verificando o log do banco de dados, tá? Por quê? Geralmente ele quando tá no cursor AI, por exemplo, que tu tem ali o terminal e fica aparecendo erros no terminal, aí ela consegue ver. Só que se o erro tiver no banco de dados, ela não tem acesso. Tu teria que vir aqui e copiar nos logs, né? Vir aqui em logs, ó, por exemplo, copiar aqui nos logs o que está acontecendo e passar manualmente lá para IA corrigir. Aqui não, ela já tem acesso, puxa diretamente no MCP e resolve, tá? Então, também muito interessante. E isso aqui facilita demais nas produções. Só quero deixar claro uma coisa, tá? O uso do MCP não é que ele seja obrigatório para você construir sistemas, ele é um facilitador, tá bom? Porque se tem MCP, a gente consegue fazer de forma manual ali por API, certo? Só que ele vai facilitar demais o nosso trabalho. Então, na ideia aqui que a gente programa aqui por IA, usa IA, a gente quer sempre estar facilitando com eficiência, tá? Sem perder eficácia, mas facilitando o nosso processo. Então, um simples fato, por exemplo, da IA, ela conseguir tá puxando ali em tempo real o log que tá acontecendo do banco de dados, cara, já ajuda demais no debug, né? E a gente tá corrigindo problemas que podem estar acontecendo aqui no nosso sistema, certo? Então agora eu vou estar mostrando para vocês como que vocês podem estar instalando no Antigraft de vocês esses MCPs. E eu vou estar aqui fazendo aqui um exemplo aqui, um caso de uso, para vocês verem ele funcionando, tá? Vamos por partes, né? Primeiro eu vou estar fazendo aqui a instalação. Bom, eu tô aqui com o Antigraft aberto, certo? Criei um projetinho novo aqui, só pra gente estar brincando aqui no YouTube, tá? Se eu vier aqui, ó, nesses 3 pontinhos aqui, ó, e vir aqui, ó, em MCP Service, ele vai aparecer aqui uma lista de MCPs que eu posso estar utilizando, tá? De maneira simples, que eu posso estar instalando de maneira simples. E aqui tem um Supabase, certo? Aqui tem um Supabase, tá? Mas o do ChatCN e o do ContextServe não tem aqui, tá bom? Mas também é bem tranquilo de instalar. Esse aqui é apenas um facilitador. Então, por exemplo, se eu vier aqui e colocar aqui Supabase, já está instalado, tá? Aí se eu vier aqui em Configure, ele vai pedir para eu colocar aqui o meu Supabase Access Token, tá? Se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir para mim a página onde eu posso estar gerando o token, certo? Então eu faço o quê? Eu venho aqui, ó, Generate New Token, vou colocar aqui YouTube, expira nunca, por exemplo, venho aqui e clico em gerar token, beleza? Aí eu venho aqui, ó, e copio esse token, ele só vai aparecer para mim aqui uma vez. Aí eu venho aqui, dou um Ctrl V e clico em salvar. E aí você vai aguardar um pouquinho para que ele faça isso, ó, já fez, beleza? Onde eu consigo visualizar se tá tudo ok.
aqui em cima, ó, se eu vim aqui em Manage MCP Servers, aí aqui, como já tenho instalado já os três, já aparece aqui os três instalados, tá? De vocês, se vocês fizerem o passo que eu fiz aqui agora, vai estar o Supabase apenas. Mas para eu visualizar de modo geral, eu venho aqui, ó, em View How Config, e aqui estão meus 3 MCPs instalados, tá? Inclusive, eu vou ter que alterar, inclusive, aqui esses meus tokens de acesso. Mas enfim, então, ó, o do Supabase já vem aqui automático, na hora que tu fizer aquele processo lá, já vai estar aqui, ó, com a chave que eu criei agora, tá? E o do Contact Server e do ShadCN tem que colocar. Eu vou deixar esse documento aqui num comentário fixado, para você só chegar lá, copiar e pronto, tá? Do jeito que tá aqui. Eu só vou alterar só o token e colocar aqui, ó, seu token. Você só substitui pelo seu. Beleza? Então, beleza. Aí onde eu vou pegar aqui o do Contact Server? Já adianto que o do ShadCN não precisa, tá vendo? Ele não precisa de token. Você pode utilizar sem ter login nem nada. Já o do Contact Server ele pede sim, tá? Então eu venho aqui, passo aqui o meu login e aqui eu posso estar criando uma chave API, tá? Eu vou colocar aqui, ó, YouTube ou então Antigraft, criar, e aí eu venho aqui, copio. E agora eu venho e coloco ele aqui, ó. Beleza? Tranquilo. Fiz isso, dou um Ctrl S, poder salvar, se estiver no Windows, e pronto, já é para estar tudo funcional, tá? Agora vamos testar. Eu vou pedir para que ele crie uma página simples em Next.js, tá? Sei lá, um diário que eu posso estar anotando algumas informações lá dentro, e eu quero que ele utilize o ShadCN como componentes, tá? E que crie uma tabela no Supabase para poder estar armazenando essas informações dia após dia. Bom, então vamos lá. Crie. Vou dar um prompt bem simples, tá? A ideia aqui não é que o negócio fique top logo de cara, é para mostrar que eu uso MCP. Então eu vou pedir para ele criar aqui um sistema diário online, onde eu possa estar registrando o meu dia a dia. O dia a dia não, né? Registrando o que aconteceu no meu dia. Os registros ficarão salvos no Supabase. Eu quero que o sistema seja feito com Next.js e ShadCN. Use os MCPs. Em alguns momentos tu nem precisa estar mencionando para usar o MCP, tá? Tu já vai perceber que tem acesso a isso, mas eu vou enfatizar aqui, tá? Os MCPs do ShadCN, Contact Server e Supabase. Vou deixar no Gemini Flash mesmo, não vou nem colocar o Pro, deixar em Fast e vamos ver aqui o que vai acontecer. Enquanto isso, eu vou estar tomando aqui uma dose de whisky, enquanto ele está chamando os MCPs todos, e também tem que estar aceitando aqui, né, algumas coisas que ele for pedindo. Só desceu rasgando, viu? Chega lacrimejei aqui agora. Então, ó, pessoal, ele chamou aqui, ó, Supabase, listou os projetos que eu tenho, certo? Listou as organizações, Supabase, chamou agora o Contact Server, tá chamando ainda o Contact Server também. Ele não chamou ainda o do ShadCN, né? Ele tá criando um projeto aqui ainda. Beleza. Ó, pessoal, agora ele começou a usar o MCP do ShadCN. Tá deixando os itens de registros, ó, buscando itens. Se tu quiser ver exatamente o que ele tá pesquisando, né? Tu clica aqui, ó, mostra detalhes. E aqui, ó, tudo aqui. Tudo especificado que ele conseguiu buscar. Então foi um botão que ele tava buscando aqui no ShadCN. Então, pessoal, agora deu certo. Então, pessoal, aqui está o sistema que foi criado, certo? Aqui no Supabase, ele criou também uma tabela. Essas outras duas aqui é em outro projeto, tá? Não faz parte desse. Mas ele criou essa outra tabela aqui. Suas entradas do diário. E criou esse esquema aqui, tá? Vamos só confirmar se tá tudo ok, né? Na questão de compatibilidade com o banco de dados. Então, vou colocar aqui como teste. Aqui, ó. Feliz. E teste. Clicar aqui. Beleza. Aqui ele já colocou aqui que foi salvo. E vamos ver se veio aqui pro banco de dados, né? E pronto, tá aqui. Veio para o banco de dados tranquilamente. E aqui, cara, eu só dei um comando simples. Não especifica o que eu queria. Ele gerou isso aqui, que já está compatível com o banco de dados, tá? Então, o objetivo aqui foi mostrado que apenas conversando usando o MCP, ele conseguiu estar conectando com o banco de dados, ao mesmo tempo que
pegou ali os componentes do JetCN, usou o Context Server, então ele foi usando o MCP para poder ele colocou até que um sisteminha aqui de login, né, e de cadastro integrado lá com o Supabase. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que você consiga fazer proveito aí, usar aí no sistema de vocês esse sistema de MCP, tá? Se você conseguiu fazer, deixe seus comentários aí. Se não é inscrito aí no canal, convido vocês a se inscrever aqui no meu canal. Toda semana tem como dar conteúdo prático como esse aqui, entre outros tipos de conteúdos, tá? Então, fico por aqui. Espero que tenha gostado. Te vejo nos próximos vídeos. Valeu!